Sou Gilmar, aqui do município de Acaiaca. Atualmente estou como diretor da Escola Família Agrícola Paulo Freire. Nós estamos aqui com a sede da EFA na comunidade de Boacama. Nós trabalhamos com curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio por alternância e também com a educação de jovens e adultos, modalidade alternância no ensino médio. Nossa equipe de educadores tem monitores com formações diversas, na licenciatura em Educação do Campo na UFV, licenciatura em Ciências Agrárias no Instituto Federal de Inconfidente Sul de Minas, pessoas formadas também em faculdades na região, na UFOP, na UFMG, em cursos diferentes, atendendo a parte profissionalizante e também a base nacional comum. A EFA Paulo Freire, ela prioriza então jovens filhos de pequenos agricultores. E nós trabalhamos aqui com foco prioritário na questão da formação profissional, voltado para a questão da agroecologia, valorizando as tradições, a culinária regional, a cultura popular, a articulação das cooperativas, das associações comunitárias, das comunidades tradicionais e quilombola. Nós trabalhamos muito também no fortalecimento e valorização das sementes nativas, na produção de mudas de verduras, legumes, medicinais, árvores e frutas nativas da região. Nós temos aqui um viveiro que construímos no ano de 2020. Ele ainda está incompleto, mas tem umas coisas importantes da gente dialogar nesse processo da construção do viveiro. Quando você for construir um viveiro na sua casa, numa instituição, é importante a gente pensar, tipo assim, qual o local do viveiro? Como é que faz para chegar com os ingredientes? Terra, esterco, muda. Tem facilidade de chegar um carro perto, Isso é importantíssimo a gente preocupar. Preocupar também, assim, no lugar, é rota de uma possível enchente, por exemplo, Porque você corre um risco muito grande de tomar prejuízo. O lugar tem muita sombra, assim, natural, porque se tiver muita sombra natural, não é bom. É bom a gente construir um viveiro e construir um modelo de sombra adequado para o que precisa. Então, por exemplo, o sombrite é uma das formas de controlar a luz solar. Tem vários modelos, de 80%, 60%, 40%. De acordo com cada tipo de produção, tem um tipo de sombrite. Mas tem gente também que usa outros mecanismos nesse sombrite, que às vezes usa palhas de pindoba, como diz no sertão, folhas de coco, são coisas mais alternativas. Tem outras formas também, que às vezes pode ajudar no processo. E se você for produzir muda de verdura e hortaliças, o bom é ter a estufa com aquela lona transparente. Aqui a gente tem a lona transparente e temos também o sombrite à minha direita, porque é para ajudar a fazer esse controle da luz solar e também o controle de umidade, de temperatura ali dentro, nesse processo. O modelo de irrigação em ambos é diferente, No caso da estufa que vai produzir as bandejas, verdura, legumes, a irrigação precisa ser com aquelas bailarinas, uma irrigação bem fininha. A água sai assim, sabe? É tipo uma nuvem bem fininha. Já para as mudas de frutas, árvore, pode ser um modelo de irrigação um pouco maior, diferente um pouco, tem vários tipos de aspersores diferentes, Mas também a pessoa pode molhar com irrigador, pode molhar com uma mangueira, vai depender da sua realidade, Como é que é? Mas a gente tem que sempre ter esse cuidado quando você planta a semente, como que você não joga água que acaba retirando essa semente no processo, E é importante também a gente pensar assim, que ele não seja num lugar frio, assim, úmido, Úmido, tipo brejo. Aí é importante a gente levantar o solo um pouco, Nesse sentido ajuda para você fazer o controle. No nosso caso aqui a gente colocou uns 60% de solo para igualar, Levantou um pouco, porque era muito baixo, muito frio, muito úmido. E colocamos depois uma camada de pó de brita.
Isso ajuda em quê? Para não ficar dando barro, para controlar o excesso de mato, não é? Para as raízes das mudas, às vezes, não ficar indo para o solo rápido, né? Atrapalhar um pouquinho nesse sentido. Então, é um pouco os cuidados. Dentro do viveiro, se a pessoa tiver como fazer as bancadas ao ar livre, é muito bom para colocar as mudas em cima, seja das bandejas, seja também das mudas de árvore e fruta. Por quê? Se ela ficar ao ar livre, suspenso, o vento ele vai fazer a poda natural para que as raízes não cresçam muito para baixo, né? Então o próprio vento vai fazer a poda das raízes para ela ficar só dentro das bandejas ou dentro da sacolinha, no caso, né? Então ajuda muito neste sentido. Mas às vezes a gente não consegue fazer este tendar suspenso, né? Aí no chão, é importante estar sempre fazendo um movimento, mudando de lugar para que evite que a raiz vai logo, né? E também fazer esse transplante num tempo correto para evitar que a muda fica muito velha, aí a raiz vai descer para o solo e aí nesse sentido compromete. Ou seja, quando você vai fazer muda de árvores, frutas, é bom pensar até a época de você fazer a germinação, para que ela chegue num período possível de ser plantada, para não ficar velhas nesse caso. Imagina que as mudas estão prontas no mês de maio e você vai fazer o transplante em maio, você vai ter que ficar irrigando até a chegada da chuva, né? Não é uma época assim tão favorável nesse sentido. Se você for fazer canteiros de muda, né, no chão, eu digo assim, tipo canteiro, né, com a sacolinha, né, igual a gente tem ali, a gente sugere não fazer ele muito largo, né? Imagina um canteiro de 2 metros. Como é que você vai controlar, fazer o controle das ervas daninhas de um lado e do outro, fazer o manejo? É bom ser um pouco mais estreito e de forma que dá pra gente trabalhar de um lado e do outro, igual é a horta, né? Ajuda nesse sentido. E esse viveiro nosso aqui, por exemplo, ele tem, me parece que é 14 metros de largura e 18 de comprimento, então a gente tem condição ali, por exemplo, de ter 4 a 6 divisórias, né? E cada uma de 1 metro, 1,20 m. E é possível você fazer um manejo de produção onde você está produzindo e saindo muda, né? Sempre. Vamos imaginar que você vai produzir manga, é possível produzir um pouco de muda logo que começou e um pouco mais no fim da safra, né? E se a semente pode ficar guardada um tempo, para que você não tenha ela toda de uma vez só, que às vezes você não tem demanda, né? E é bom a gente sempre produzir de acordo com a demanda de fato para a região. Aqui nossa prioridade tem sido produzir muda para atender família dos estudantes da EFA, família de entidades, movimentos parceiros da EFA, tipo MAGO, CTA, sindicato, né? Cooperativas, associações da nossa região, que é parceiro. Nosso projeto tem sido nessa linha e a semente nossa, quase 100% são nativas, verdura, legumes e também de árvores, frutas, medicinais. Também a gente tem esse foco de valorizar a produção nativa para fortalecer a agricultura familiar, a agroecologia, né, e fortalecer a diversidade nos quintais produtivos da nossa região. Meu nome é Maria, sou lá da comunidade Santo Antônio dos Quilombolas, município de Piranga, e sou monitora aqui na EFA Paulo Freire. Me formei aqui no ano de 2019 e no ano de 2020 comecei a trabalhar aqui. E sou a coordenadora responsável pela produção de mudas. Eu que coordeno o espaço aqui do viveiro e também da estufa. Para fazer a produção em sacolinhas, né, de frutas e de árvores, fazemos o substrato aqui na escola mesmo. A medida que atualmente eu uso é 3 carrinhos de terra, 2 de esterco ou composto e 1 carrinho de areia. A terra é importante que seja ou terra de formiga ou de barranco. E os 3 elementos que utilizamos para fazer o substrato tem que ser peneirado. Misturo esses 3 elementos e colocamos na sacolinha. Aí na sacolinha a gente semeia a determinada semente e com o tempo, né, ela vai germinar. Já na estufa, na produção de hortaliças, atualmente estamos usando
o substrato de fibra de coco. Esse substrato a gente usa a medida de aproximadamente 8 baldes de 10 litros. Colocamos 7,5 litros de água, misturamos e deixamos por meia hora. Depois dessas meia hora, passamos o substrato para as bandejas e fazemos a semeadura. Para a semeadura é importante que com o dedo mesmo a gente faça um furinho nas bandejas, raso, para que a gente possa colocar a semente. Depois de colocar a semente, cobrimos com a leve camada de substrato novamente. A irrigação do viveiro da produção em sacolas, a irrigação é 2 vezes por dia, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. Já na estufa, depende de como está o tempo. Se tiver um clima mais quente, aí são feitas irrigação mais vezes por dia. Agora, se já tiver um clima mais úmido, já é menos vezes por dia. As sementes em bandejas, depois que a gente semeia, normalmente, vai depender delas, normalmente entre 30 a 40 dias já pode transplantar. Estamos executando no momento o projeto Rede Solidária de Alimentação Saudável, em parceria com o Fiocruz, Rio de Janeiro, com o CTA, com o MAB, com a EDAS, Prefeitura Municipal de Acaiaca, vários outros parceiros se articulando aqui na região, onde nós estamos produzindo mudas de verduras, legumes, medicinais, frutas e árvores nativas, ornamentais e distribuindo ou trocando com as famílias desta região onde atuamos. Nós também trocamos as mudas em alimento e arrecadamos alimento e doamos para famílias mais necessitadas, né, atingidas pela pandemia ou também pelo rompimento da barragem de Fundão de Mariana.